Então vamos serenar nossos corações, buscar a sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre. Pedir a Ele que nos envolva na sua paz, na sua luz. Senhor Jesus, queremos ser merecedores de estar contigo, de fazer parte da sua seara. Permita, Jesus, que nos esforcemos cada vez mais para aumentarmos a nossa capacidade de compreensão dos teus ensinos, mas, sobretudo, Senhor, da vivência de todas as situações em nossa vida sintonizadas com o seu amor, de acordo com os seus ensinos. Permita, Senhor, que neste momento o palestrante seja abençoado, inspirado, protegido, para que possa oferecer o melhor a todos nós, mas, sobretudo, que esteja em paz, sereno, para apresentar a exposição. Nesses momentos, onde relembramos aqueles que trabalharam junto a Jesus, aqueles que trabalharam junto ao Senhor Jesus, reverenciando e agradecendo por tudo que deixaram por nós. Nós esperamos que o clima de amor, de paz, seja a tônica em todos os lares, em todos os corações. Obrigada, Jesus. Esteja conosco, se faça presente aqui, primeiramente com o Hernani e igualmente para todos nós. Que assim seja. Boa tarde, então, pessoal. O Iris está chegando aí também. Boa tarde, Iris. Então, hoje nós vamos falar sobre o... Boa tarde, imagina. Nós vamos dar continuidade, então, aquele nosso projeto lá de, antes de começar a estudar o livro Atos dos Apóstolos, né? Estudar a vida de cada apóstolo. Então, tá faltando só dois, o André, que eu vou fazer alguns comentários hoje, a gente vai estudar junto, e depois o Ramon vai fazer o do Tiago Maior. E o apóstolo André, conforme eu já tinha falado antes da prece, não tem tanto conteúdo sobre ele, tá? Nos evangelhos. Ele, ele tem 12 passagens só sobre ele nas escrituras, né? Nos evangelhos. 11 são nos evangelhos e uma no Ato dos Apóstolos. Mas vamos fazer algum comentário dele. Eu vou compartilhar uma tela de um PowerPoint que eu fiz. Então, esse é uma figura aqui, né, de Jesus conversando com André. É só uma representação, né? E a gente vai ler alguma coisa aqui sobre ele. André foi o primeiro apóstolo a ser chamado. Era irmão de Pedro, do que se pode concluir que ele também era filho de Jonas. Isso está em Mateus 16, 17 e em João 42. O Evangelho de João conta que André era um discípulo de João Batista, cujo testemunho levou o próprio André e João, o evangelista, a seguirem Jesus. André imediatamente reconheceu Jesus como o Messias e apressou-se a apresentá-lo ao seu irmão. A partir daí, os dois irmãos se tornaram discípulos fiéis de Jesus. Numa ocasião posterior, antes do derradeiro chamado ao apostolado, passaram a ser companheiros mais íntimos e abandonaram todos seus pertences para seguir Jesus. Então vamos fazer uma reflexão, né, sobre essa leitura aí. Então, de início, né, a gente já falou que ele era irmão de Pedro,
Só por esse comentário aí a gente já poderia dar um grande crédito, né, para o André, porque foi ele que apresentou seu irmão para o mestre. E Pedro, que veio ser o pilar, né, que veio ser aquele que foi o líder dos apóstolos, junto com o Cristo, e depois, após a partida do Cristo para o plano espiritual, Pedro continuou aí à frente da, dos cristãos, né, conduzindo aí os cristãos e divulgando a boa nova. Então, só por esse simples apresentar o seu irmão para o Cristo, ele já tem esse crédito. Apesar que nós espíritas sabemos que nada acontece por acaso. Esse essa combinação que eles fizeram aí, com certeza já não foi no plano, não foi aqui no plano terreno apenas, né? Eles já haviam decidido, né, combinado isso lá no plano espiritual. Jesus, como o governador do orbe, com certeza fez um planejamento para que a sua vinda fosse toda programada. Tanto que quando ele faz o convite, né, para André e para Pedro, o André já ele era um dos discípulos de João Batista, ele já reconhece Jesus como Messias, porque João já havia mostrado ele, né? E Pedro, em seguida, também já aceita a seguir Jesus. Aí diz que eles abandonam, né, as redes e começam a seguir Jesus. O Evangelho de João e o Evangelho de Mateus relatam que eles eram filhos de Jonas, né? Então eram irmãos. Não falam que eles tinham outros irmãos. E logo na sequência também o João, o evangelista, que também era um discípulo de João Batista, também começa a seguir o mestre, né? Nessa, nessa caminhada. Então, nesse primeiro slide aí, a gente pôde levantar isso. Agora vamos ver o próximo aqui, o que fala. Vocês estão vendo certinho, né? Agora sobre o nome André. O nome André, ele é do grego. Aqui está, entre aspas, avopeia, deve ser assim. Andréia, né? O André quer dizer hombridade ou coragem, corajoso. Como diversos outros nomes gregos, parece ter sido comum entre os judeus do século 3 ou 2 a.C. Não se tem registro de qualquer nome hebraico ou aramaico seu. Nasceu em Betsaida, Júlias. Uns falam Betsaida, outros falam Betsaída. Tanto faz. Às margens do mar da Galileia. Aparentemente, André ocupava-se mais dos assuntos da alma do que propriamente de suas pescarias, tanto que abandonou suas redes para seguir. André também teria ocupado a mesma casa de Jesus no início da vida pública, em Cafarnaum. Isso aí está em Marcos. Bom, pessoal, então é isso, né? O nome do André por si só já denota coragem, né? Que ele era um corajoso. Esse nome dele é do grego, tá? Ele não tem conhecimento desse nome dele no hebraico, no aramaico, mesmo porque naquela região da Galileia, eles não davam tanta ênfase na questão dos nomes, assim, como em outras regiões. Então, o nome dele só tem um correspondente do grego mesmo, que quer dizer corajoso, hombridade, coragem, né? O André, como era irmão de Pedro, e a gente sabe que Jesus ficou durante um tempo na casa dos irmãos André e Pedro, né? Tanto que tem aquela passagem lá da cura da sogra de Pedro. E diz que a sogra de Pedro também morava junto lá com Pedro e a sua esposa. E provavelmente André também morava tudo junto lá. Não tem detalhes sobre isso, mas
pelo que dá a entender, moravam todos juntos. Era meio que uma comunidade, assim, uma pequena comunidade. Então, eles moravam todos juntos em Cafarnaum e Jesus teria ficado um tempo lá com eles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só me falar aqui que a gente faz comentário. Vocês fiquem à vontade, tá? De repente alguém tem alguma coisa para acrescentar. André é Ô, mencionado Hernando, nos evangelhos. O André, ele tinha algum parentesco com Jesus, com João? Pelo que eu li, não. Tá? Apesar que naquela região, como era uma região pequena, de forma geral, sempre existia algum parentesco. Nem que se for um parentesco de primo, primo mais distante. Mas, nas escrituras, não fala nada especificamente sobre isso, Antônio. Eu não sei se alguma outra obra possa dar alguma indicação para a gente. Existem duas obras, que uma é o Evangelho Apócrifo de André, e outra é o Evangelho de André e Matias, que foi o 13º apóstolo lá. Mas eu andei levantando uma parte desses evangelhos, mas eu não vi nada assim de muito interessante. O evangelho de André, ele fala muito de fenômenos, sabe? Algo muito alegórico, assim, e eu não vi nada muito consistente para a gente trazer para o nosso estudo, assim, para falar, não, isso realmente acrescenta bastante. Então, na dúvida, eu preferi não trazer, ficar mesmo com o que a gente tem nos evangelhos. Mas a gente depois pode levantar alguma coisa sobre isso, tá bom? André, então, é mencionado nos evangelhos como estando presente em diversas ocasiões de importância, como um dos discípulos mais próximos de Jesus. A gente pode ver isso em Marcos, em João, né, 2 vezes, e nos Atos dos Apóstolos apenas uma vez, uma única vez. Segundo as Escrituras, André esteve sempre próximo a Cristo durante sua vida pública. Esteve presente na última ceia, viu o Senhor ressuscitado, testemunhou a ascensão, recebeu graças e dons no dia de Pentecostes. Deixa eu... Então é isso, né? O André tem algumas passagens dele no Evangelho, né? E no Atos dos Apóstolos, já havia comentado sobre isso, e fala que ele era um apóstolo assim, muito próximo do Cristo. Tanto que ele foi o primeiro a ser convidado, né? E ele estava sempre presente nas principais ocasiões relatadas nos 4 evangelhos. Ele não era uma pessoa assim muito de, de, de aparecer, né? Ele ficava meio que nos bastidores, vamos falar assim. E a gente sabe, né, que muitas vezes os bastidores são tão importantes como aquele que está apresentando ali. Se você pegar aqui mesmo, o Antônio entrou 20 minutos antes da reunião, antes ele havia mandado o evento, depois a gente fez uns testes de compartilhamento, de áudio, né? Então, os bastidores são muito importantes. Então, a gente percebe que cada um dos apóstolos tinha uma característica diferente um do outro, mas todos tinham a sua importância. E André, com aquele jeito, né, mais pacato, ficava nos bastidores, mas ele estava sempre atento. Tanto que quando Jesus fez o convite, ele nem pensou muito, né? Deve ter olhado nos olhos de Jesus e tudo aquilo que João Batista falava para ele, naquele momento deve ter vindo à tona e ele aceitou com muita facilidade. E às vezes nós, né, com alguns milênios aí de recebendo todas as informações e provas, e ficamos relutando ainda em seguir o básico
do que Cristo nos mostra. Então eu vejo o André... Não está sendo gravada, viu? Está sendo gravada? Sim, senhor. Ah, joia. Bom, então vamos seguir aqui a nossa apresentação. Eusébio de Cesareia, citando Orígenes, conta que André pregou na Ásia Menor e na Sítia, ao longo do Mar Negro, chegando até o rio Volga e Kiev. Daí que se tenha tornado padroeiro da Romênia e da Rússia. De acordo com a tradição, teria fundado a sede de Bizâncio em Constantinopla, em 38, e instaurado Estácio como bispo. Essa diocese iria posteriormente se transformar no Patriarcado de Constantinopla, do qual André é reconhecido como santo padroeiro. Então, ó, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse. Aqui no Oriente Médio, ó, é aqui que ficava a Galileia, né? Por aqui. E quando, depois que Jesus foi para o plano espiritual, Pedro, com a Casa do Caminho e alguns outros discípulos, continuaram com seus trabalhos de acolhimento aos necessitados, e num determinado momento, cada um saiu, né, para evangelizar num determinado momento, num determinado local. E André sai daqui, ó, e começa a percorrer, ele passa a Turquia, atravessa a Turquia e começa a percorrer aqui todo o redor do Mar Negro. O Mar Negro é aqui, ó, em cima. Desde a Rússia aqui até a Romênia, aqui em cima, ó. Tanto que ele vira padroeiro aqui da Romênia, aqui em cima, e padroeiro da Rússia. E ele também é padroeiro da Escócia. Então, essa região aqui foi a região que ele exerceu aqui seu ministério, né? Propagando a boa nova do Cristo. Deu para ver bem aí, gente? Esse foi o melhorzinho mapa que eu achei. Então, a gente acha que a Ásia Menor estava embaixo, mas não está, né? Aqui no meio do Oriente, na verdade, a Ásia fica para cima. Então, a Ásia Menor é mais aqui, ó. Um pouquinho para cima de Jerusalém. A Ásia Menor é onde Paulo pregou, começou a pregação. Isso, nessa região também. É, Depois que ele desce, né? sim. Mas o começo foi na Ásia Menor, ele e Barnabé, as primeiras pregações. Interessante você falar isso, Meire, porque a gente percebe que a espiritualidade deve orientar, né, os apóstolos, os discípulos que começaram a divulgar a Boa Nova. Porque se ele vai para um lugar muito difícil, ele não durava nem dias. Então, de repente, começou a propagação num lugar que era mais aceitável para depois Expandindo, né? expandindo. E é assim que acontece. Primeiro tem que jogar a semente onde o solo está mais fértil. Vocês fiquem à vontade, tá? Para fazer o que a Meire fez aí. Fiquem à vontade para a gente trocar ideia. É muito interessante isso. Estratégia de marketing, né? De Jesus. Não vades aos gentios. É. E esse aí também foi onde estava mais fácil, né? Mas depois, o que Paulo faz? Ele percebe que é o momento de incluir os gentios, né? Sim. Aí é que acontece a resistência. Por quê? Alguns dos apóstolos, dos discípulos, já entendiam que não, que só os judeus que eram os escolhidos. Aí Paulo fala, não, todos somos filhos do mesmo pai e os gentios também, O evangelho veio para todos, né? para todos. E, inclusive, quando eu estava preparando lá aquele estudo de Paulo, diz que tinha lugares que eram regiões tão inóspitas que Paulo ia pregar, que muita gente falava que ia pessoas lá, somente quem era comerciante que estava interessado em vender algo para aquela gente que estava tão distante, ou pessoas muito religiosas interessadas em deixar algo para aquelas pessoas. Então, quer dizer, eram montanhas que Paulo tinha que transpor do outro lado para estar pregando.
E era assim, tudo bem dizer, a pé mesmo, né? A maioria das vezes, que tinha os lugares mesmo, muitos que ele visitou, não tinha nem condição, nem condições também de ir com alguma locomoção, até com algum animal. Tinha até, Meire, tribos, porque lá eram tribos, né? A gente Sim, pensa que o mundo naquela época era igual ao mundo hoje, era muito sim. diferente. Tinha muitos Existiam salteadores nos lugares que eles passavam. salteadores, existiam canibais, você acredita? Tinha um Né? lugar que eles comiam as pessoas. Então, se a pessoa fosse para lá, o risco dela virar um almoço, um jantar aí era um risco muito grande. Tinha que ser um missionário realmente, né? Missionários do Cristo mesmo. É, isso mesmo. André teria sofrido martírio através da crucificação em Patras, na Acaia. Embora os textos mais antigos, como Atos de André, mencionados por Gregório de Tours, descrevem que ele teria sido atado e não pregado a uma cruz latina, desenvolveu-se uma tradição de que André teria sido crucificado numa cruz do tipo conhecido como cruz decussata, cruz em forma de X, comumente conhecida como Cruz de Santo André, e que isso teria sido feito a pedido dele próprio, que se julgava indigno de ser crucificado no mesmo tipo de cruz que havia sido usada para crucificar Cristo. A iconografia familiar de seu martírio, que mostra o apóstolo atado à cruz em forma de X, não parece ter sido padronizada até o fim da Idade Média. Apesar de não ser consenso, até o final da Idade Média, que ele havia sido crucificado numa cruz em forma de X, né? Hoje é quase que unânime esse entendimento, que ele se recusou a ser martirizado como Cristo e ele pediu para ser crucificado em forma de X. O seu irmão Pedro já havia se manifestado no mesmo sentido, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo. E, e no caso aí o André numa cruz em forma de X. E é interessante que, como eu disse para vocês, que ele, deixa eu ver se eu pego aqui, ele era um padroeiro da Escócia. A bandeira da Escócia é uma bandeira em forma de X também. Vou colocar aqui para vocês verem. Essa é a bandeira da Escócia. Ó. É a bandeira cruz em forma de X. Dizem que é em homenagem ao André, Santo André, que eles falam, né? Por isso que a Escócia tem a bandeira em forma de X. Interessante. Então, assim, tudo leva a crer que realmente foi dessa forma que ele foi martirizado. Vamos dar seguimento. A sua atitude durante toda a vida de Jesus foi de ouvir o Mestre, observar os seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo sempre por toda parte, a não ser certa vez que saiu com um outro companheiro para pregar a boa nova ao mundo, segundo ordem que o Mestre deu aos 12. Nenhuma outra ocasião aparece de André, enquanto Jesus se achava na terra. Então, pessoal, como eu tinha falado antes, o André sempre procurou estar ali ao lado do mestre, né? Observando tudo que Jesus fazia, ele era muito atencioso, estudando tudo, os seus preceitos. Ele ia por toda parte junto com Jesus. E aqui fala que, com exceção de uma vez que Jesus pediu para eles saírem pregando a boa nova, né, em dupla, que ele não teve com Jesus, mas que no restante ele sempre procurava estar acompanhando o mestre nas suas, na sua trajetória.
O André, ele tinha um comportamento baseado na organização, era muito organizado. Planejamento, metódico e previsível. Tinha certeza e compreensão exata das regras, sem erros. André era uma pessoa tímida, ficava nos bastidores, ele não gostava de ser o centro das atenções. Mas em certas ocasiões ele era muito ousado. Ele tinha uma sede muito grande de Deus. Antes de conhecer Jesus, ele seguia João Batista. Embora menos proeminente que seu irmão Pedro, André está presente na fala apocalíptica do Monte das Oliveiras e no milagre da multiplicação dos pães. Vamos analisá-los, então. Bom, pessoal, então, conforme eu disse, né, ele era muito tímido, mas era uma pessoa muito organizada, muito metódico, e ele tinha uma compreensão exata do que Jesus tinha vindo trazer. Isso depois do início, porque no início, quando Jesus convida ele para ser o primeiro dos apóstolos, e depois na sequência João e Pedro, tem um determinado momento que ele pergunta para Jesus, isso está no livro Boa Nova, como que seria instaurado o reino de Deus, onde que seria instalado, né, as edificações. Aí Jesus pega e diz para ele, né, que na verdade o reino de Deus que ele veio instaurar era o reino de Deus no coração dos seres, e não aqueles que todo mundo imaginava que ia ser um rei que dominaria tudo, o Império Romano, e a sua supremacia seria, seria sobreposta a todos, né? Então, depois disso, ele já começou a ter uma noção muito exata, coisa que outros demoraram muito para ter, né? Se a gente pegar o próprio Judas Iscariote, quer dizer, ele errou até no momento lá da crucificação de Cristo, que ele foi despertar que o reino de Deus, na verdade, era outro que ele trazia, né? Mas, no que dá a entender, nos relatos de André, ele despertou mais rápido os outros para essas verdades. Não era um reino físico, né, Hernani? Não Que era um reino muitos imaginavam, né? Era um reino espiritual mesmo. justamente. Um reino espiritual e um reino íntimo, né? Dentro do E coração de dentro de cada um. cada um. A edificação começava dentro de cada um nesse reino, né? Jesus só veio lançar sementes mesmo. Mas quem É, edifica somos nós. justamente. E tem um livro da Amélia Rodrigues, não sei se a Nara, que gosta da Amélia Rodrigues, deve lembrar. Ela tem uma citação que ela fala que para ser discípulo do Cristo é fácil. Para seguir os mandamentos de Cristo é muito difícil. E chegar até o fim só com a crucificação. Então, assim, quer dizer, o André, ou a maioria dos apóstolos, todos os apóstolos, teve esse mesmo fim, a não ser João. Eles entenderam, né, que tinham que ir até o fim, mesmo chegando no mesmo fim que teve o Cristo, fim físico, né, que foi a crucificação. Não sei nada, se eu ouvi uma citação dessa uma vez sobre a Amélia Rodrigues, não lembro nem o que livro que tá. Eu não sei que livro também, mas será que isso tem uma significação simbólica para nós? Assim, porque como Jesus falava, né, de beber o cálice até o fim, então, assim, mostrando que seria o primeiro exemplo de sacrifício dessa era cristã, né, que foi dos apóstolos, foram os primeiros e depois logo os primeiros cristãos. Mas eu falo assim, pelo fato de todos, né, menos o João e o Judas, que se suicidou, né, ter sido, a morte ter sido né, crucificado, talvez ele quisesse deixar uma mensagem para nós, né? Porque todos é interessante, né, gente? Talvez vamos supor que se o cristianismo tivesse sido mais aceito e tivesse tomado um outro caminho, que poderia ter acontecido isso, se os judeus admitissem que quem Jesus era
eles tinham muita força ali, né? Eles eram, assim, tinham um domínio muito grande sobre aquele povo. Mesmo assim, se tivesse determinado para eles, talvez por isso, né? Assim, mesmo que tivesse sido para provar que era um trabalho de grande sacrifício, a presença desses 12, né, acontecer com todos. Mas não sei, eu penso que tem uma razão de ser, né? Eu também penso. Mesmo porque tanto os apóstolos como aqueles discípulos, né? Eles chegavam a um determinado momento que eles não tinham medo da morte mais. Eles eram alçados nas arenas e as feras comiam eles e eles levavam aquilo ali de uma forma natural, pois entendiam que a vida não acabava por ali, que a vida continuava e que existia algo muito, muito É melhor. porque hoje seguir Jesus, ser espírita, até é meio honra para nós, porque o mundo mudou e tudo, mas naquele tempo não era brinquedo, não, né, gente? A pessoa tinha que ter, pensa assim, né? A pessoa, igual é narrado aí, fala assim: se você não abdicar dessa postura, você vai ser morto. Nossa, assim, hoje a gente não tem a noção da gravidade daquilo, mas devia ser muito forte, muito. Então, até no livro Ave Cristo, são 230 anos depois da crucificação, estava tendo martírio, inclusive o próprio escravo russo, Rufo, ele estava lá, né, porque o Tassiano chama todos os escravos no pátio do seu palácio para que eles pudessem adorar os deuses do Olimpo. E todos ali vão abjurando, de medo até, mas o último, deixaram o Rufo por último, porque sabia que ele era muito firme no seu propósito, ele não abjurou. Ele testemunha e ainda buscam as filhas dele, a esposa, falam que vão vendê-la para um mercador de escravo, mas mesmo a filhinha pede para ele, né, que ele queria que ficasse com eles, e ele dá o testemunho dele, né, atado aos cavalos e assim, e é sacrificado. Então pagavam mesmo com a própria vida. Era um verdadeiro testemunho mesmo, né? E o mais lindo, né, eu estou lendo novamente o Ave Cristo, por isso que eu me lembrei. No momento que ele está sendo atado aos cavalos, o mercador de escravos vem no ouvido dele e fala assim: vá em paz, meu irmão, porque eu também sou cristão. Então, quer dizer, as filhinhas dele, a esposa, não iriam ficar desamparados. Então, a misericórdia estava ali trabalhando tudo aquilo. O Rufo dá o testemunho dele para toda aquela gente, e aquilo vai mexendo no íntimo de cada um, de tamanha força que era, né? Então, É, realmente era o testemunho mesmo que dava. e o Rufus agora é o Eurípides Barçanufo, Sim, né? Assim, pelo menos no livro dele está. o Arthur também fala, né? Lavoisier, fala certas encarnações dele. Naquele. Mas tem alguns países que não é igual aqui, assim, no Brasil. Não pode ter outra religião, a não ser a do país lá, né? Sei lá. Eles não são like igual como nós, né? Que tem a liberdade religiosa. Interessante que na. Desculpa, Antônio, Não, pode pode falar. falar, Hernando, pode falar. Não, fica à vontade. Eu ia falar outra coisa. Não, eu ia falar também que hoje o nosso testemunho não é mais perante os outros, perante a sociedade, perante os grupos. Nosso testemunho é perante nós mesmos, né? Não menos difícil. Não menos difícil, porque é claro, você não vai dar a vida mais, você não vai ter mortes violentas, mas quantas vezes a gente tem que matar, né? Quase sempre o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, um monte de coisa, né? Era isso só, Erli. E a questão também que eu penso, Marleninha, é a questão de perseverar nesse testemunho diário, que é muito difícil. Exatamente. Porque o nosso testemunho, ele vai na conduta, né, de cada dia. Então, é um testemunho diário que a gente tem que estar dando dentro dos ensinamentos de Jesus.
mesmo. Interessante que naquele último programa lá do Arthur do Haroldo, que ele participou do Espiritismo, do Roda Viva do Espiritismo, eu tinha mandado uma pergunta lá para o Carlos e ele acabou perguntando no finalzinho pro Haroldo. E a pergunta era essa, porque várias religiões usam o pão e o vinho, usam aquela questão da Eucaristia, porque Jesus na última ceia disse, né, fazer isso em memória de mim. E muitas pessoas usam aquilo lá como um ato exterior, né, representativo, né, da morte de Jesus. Mas aí a minha pergunta foi para, eu já tinha ouvido um comentário dele uma vez, mas eu não achava isso em vídeo. E ele falou que realmente eu achei que ele fosse falar. Que, na verdade, a gente tem que voltar na questão da história para saber como era a Páscoa. E naquele momento, eles já não usavam mais a Páscoa no seu verdadeiro sentido mais. E quando ele sabia que ele ia ser morto, que ele seria o Cordeiro mesmo de Deus, né, que daria a vida como exemplo para nós cristãos, ele fala: fazer isso é meu corpo, né, e meu sangue, fazer isso em memória de mim. Mas o que é? É esse sacrifício que nós estamos falando. Fazer o sacrifício pelo próximo, fazer o sacrifício através de uma causa justa. Toda vez que a gente fizer um sacrifício, a gente está fazendo por Jesus. Então, aquele sacrifício, conforme a Marlene disse, que antes era um sacrifício só muito mais da vida, hoje é um sacrifício da gente matar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos defeitos. Eu achei muito interessante que vem ao encontro do que a gente tá falando aqui. O que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que estareis fazendo, né? Isso mesmo. Por isso é interessante da gente estudar, né, o Evangelho do Espiritismo e a gente voltar na história, entender como era que eles viviam, para a gente, às vezes, não ficar apenas passando recibo, né, de uma coisa exterior que não tem tanto sentido. Mas é isso, vamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, tá, pessoal? Quando quiser comentar. Dentre as passagens que André está presente nos evangelhos, eu separei duas aqui. Tem uma que diz assim, tá? Em Marcos 13:1. Saindo da cidade de Jerusalém, um discípulo fez notar a Jesus o espetáculo dos muros sólidos sobre os quais o templo se apoiava. A resposta do mestre foi surpreendente. Disse que não ficaria em pé nem sequer uma pedra daqueles muros. Então André, juntamente com Pedro, Tiago e João, interrogou: Diz-nos quando tudo isso acontecerá e qual o sinal que tudo está para acabar. Opa, voltou aqui. Então, essa passagem aqui é interessante porque foi o André, né, que perguntou, né? Diz-nos quando tudo isso acontecerá e qual o sinal de que tudo está para acabar. Ou seria, né, o fim dos tempos. E a gente sabe que, não, na verdade, ele não está falando aqui do fim dos tempos, né? Está falando do momento aí que a gente está passando, que já começou, que é um momento de transição, né? Aquele momento, aqueles muros lá realmente não ficaram pedra sobre pedra. Aquele templo foi destruído, parece que 60 anos depois, e mas é interessante que André, por mais tímido que ele era um questionador. E quanto é importante a gente estar sintonizado com Jesus, né, e com tudo que acontece, para a gente saber fazer a pergunta no momento certo. Então, como foi importante essa pergunta que ele fez, né? Porque Jesus depois vem nos falar que para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, que isso seria um dos sinais. E algo que é muito recente para a gente vê o tanto de coisa aí atravessada que está aparecendo. Então ele vem falar das guerras, da fome, né? E a gente passou por um momento aí de doença, das epidemias, pandemias. Então é muito atual. O André, como questionador, foi muito importante, assim como cada um dos apóstolos, né? Para nós hoje, penso isso.
Alguém quer falar alguma coisa dessa passagem? Então vamos para outra. Isso. Aí está em João capítulo 6, tá? Vai de 5 até 14. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bom, pessoal, eu fiz a leitura, né, dessa passagem de João, porque é uma passagem também que André é um dos personagens principal, e ele é que toma a palavra e fala, né? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, por mais que ele era tímido, por mais que ele ficava nos bastidores, ele teve a audácia de pegar o rapaz lá e falava, mestre, aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Por quê? Ele sabia que tinha algo que poderia ser feito. Será que todos os discípulos tiveram o mesmo pensamento, a mesma audácia que ele? Então, assim, o quanto é importante a gente ficar em silêncio, a gente esperar o momento, mas também é importante o momento da gente se expressar. Em tudo na nossa vida, na família, em casa, no trabalho, na reunião, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis também. E com aquela atitude, Jesus fez um fenômeno, né, que ficou muito representativo na sua vida, tanto que queriam proclamar como rei naquele momento, né? Mas conforme nós dissemos, o reinado dele era um reinado interior, um reinado espiritual e não um reinado físico. E ele prontamente saiu daquele lugar, se retirou daquele lugar sozinho. Hernani, tem um comentário do Emmanuel sobre essa passagem, que ele fala, quando Jesus fala, o que tens aí? Né? Porque ele estava perguntando para as pessoas o que tinha, que podia oferecer. Ele fala, o povo está faminto. E como que isso é? Aí ele faz essa pergunta, o que tens, né? É quando ele vai lá, busca a pessoa e fala, o que temos é isso, né? Os pães e os peixes. Aí o Emmanuel comenta essa mensagem de uma forma muito bonita, que mesmo nós não tendo nada, quando nós estamos na maior necessidade, Jesus questiona o que tens. Por quê? Para ele conseguir entrar em sintonia conosco, nos oferecer o que ele tem de grandioso, a gente também tem que ter alguma coisa. Se já não tiver nada, é muito difícil. Então, esse o que tens, o Emmanuel fala isso, né? Que o próprio Jesus perguntou o que tens. Então, ele queria e quer a nossa participação em tudo que ele oferece para nós. Então, esse o que tens tem esse significado, né?
que é comentado pelo Emmanuel nessa passagem, eu achei bem bonita. Realmente, eu vi esse comentário mesmo. Ele podia fazer tudo sozinho, né, Nara? Jesus, com toda a sua evolução espiritual, sendo governador do planeta, ele podia fazer tudo sozinho. Mas ele precisa, no final eu vou colocar uma mensagem que fala isso, né? Ele precisa dos nossos braços, ele precisa da nossa atitude para fazer. Eu nem acho que é precisa. Ele quer que É, a gente ele descubra quer. isso, igual você falou. Ele não precisa, ele não É, precisa. Ele quer que a gente descubra isso, né? Que é essa busca, esforço nosso, a gente fazer a nossa parte. Acho que ele quer que a gente descubra. Eu passa ia pela falar experiência, né, mano? exatamente, Hernani, o que a Nara está falando. Ele não quer, não. Quer dizer, ele não É, precisa. Mas eu acho que ele quer nos mostrar isso. Você tem algo, porque todos nós temos. Como ele, nós somos filhos de Deus. E quase sempre, quando nós estamos nessa transitoriedade nossa, e quanto mais distante, né, dos ensinamentos, nós achamos que nós não temos nada, né? Que a gente só tem que receber, receber. Aí, quando ele faz essa pergunta, o que tens? É quase que assim, eu sei que você tem. Dá uma olhadinha aí na sua sacolinha, alguma coisa você tem. Me oferte isso, que eu farei um milagre, né? Mais ou menos assim. é um grande ensinamento para a gente, né? Porque às vezes a gente tem pouco e fala assim, com isso eu não posso fazer nada. E a gente pode fazer muito. Que é a questão da verdadeira caridade, né? A caridade é essencial. Ela nem sempre depende na maioria das vezes, nem sempre precisa de coisas materiais. Mas um pouquinho do que a gente tem pode virar um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? Marlene, você consegue ler se eu colocar um texto aí? Não sei se a Marleninha está acompanhando pelo celular ou pelo computador. Ela deu uma saidinha, deve Deu, ter computador. certo. Nara, então, você lê pra gente? Vou compartilhar um texto aí. Sim? Tá. Esse texto aí, ele tá no livro do Humberto de Campos, chama Luz Acima. Ele tá é a mensagem número 49. Vou colocar bem grande aqui, acho que ficou muito grande, né? Tá desfocando, assim. Você lê pra gente, Nara, por favor? Sim. Homens prodígios. Conta-se que André, o discípulo prestimoso, tão logo observou o Senhor à procura de cooperadores para o ministério da salvação, compareceu certo dia à residência de Pedro, com 3 companheiros que se candidatavam à divina companhia. Recebeu Jesus com serenidade e brandura, enquanto o apóstolo apresentava os novatos com entusiasmo ingênuo. Este, mestre, disse tocando o braço do mais velho, é Jacó, filho de Eliaquim, o condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto. Já viu os próprios demônios flagelando homens imundos, e quando visitou Jerusalém na última peregrinação ao templo, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da proposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. Ante a expectação do divino amigo, o aprendiz acentuou: parece-me excelente companheiro para os nossos trabalhos. Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacó, que, docemente constrangido pela silenciosa atitude dele, informou: sim, é verdade. Sou vidente do que está em secreto e pretendo receber lições da nova escola. No entanto, receio a opinião pública. Trabalho em casa de Prisco Bitínio, o chefe romano, e recebo salário compensador. Se souberem por lá que frequento estas fileiras,
provavelmente me expulsarão. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Fez-se grande quietude em torno. Jesus manteve-se quase impassível. Seus lábios mostravam um ligeiro sorriso que não chegava a evidenciar-se de todo. André, todavia, interessado em colocar os amigos no quadro apostólico, indicou o segundo, judeu de meia idade, que revelava no olhar angustiosa inteligência. Este senhor é Menahem, filho de Adode, o ourives. Possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu, anunciando o futuro com exatidão, e no sono recebe avisos espantosos. Já descobriu por esse meio as joias de Pompônia Fabrina, quando romanos ilustres visitaram Cesareia. Incontáveis são os casos em que funcionou na qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procuração. Será que não é procurado? Deve ser Foi procurado, é. procurado por sacerdotes ilustres que, com êxito, lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Leu papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça. Após ligeiro intervalo, acentuou: não seria ele valioso colaborador para nós? O Cristo fixou o olhar lúcido no apresentado e Menahem se explicou. Sim, realmente ouço vozes do céu e resolvo em sonho diversos problemas, acerca dos quais sou consultado. Desejaria participar da nova fé, mas estou preso a muitos compromissos. Não poderia vir assiduamente. Meu sogro Efraim, o mercador de perfumes, é riquíssimo e está prestes a descansar com os nossos que já desceram ao repouso. Sou herdeiro de sua grande fortuna e sei que se escandalizará com a minha adesão à crença renovadora. Assim, considerando, preciso ser cauteloso. Não posso perder o enorme legado. Identificando a estranheza que provocava, apressou-se a reforçar. Ainda que eu me pudesse desprender de bens tão preciosos, precisaria atender à mulher e aos filhos. Novo silêncio pesou na paisagem doméstica. À frente do Messias, que não se manifestava em sentido direto, o pescador diligente apresentou o terceiro amigo. Aqui, mestre, temos Moabe, filho de Josué, o cultivador. É um prodígio nas escrituras. Todos os escribas o olham invejosos e despeitados, porquanto é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura, a respeito de todos os assuntos que interessam o povo escolhido. Homens importantes de Israel formulam para ele vários enigmas referentes à lei e aos profetas, e ele os resolve com triunfo absoluto. Por vezes chega a escrever em línguas estrangeiras, e há quem diga que sobre ele paira o espírito do próprio Jeová. Calou-se o apóstolo, e no ambiente pesado que se abateu na sala, o escriba milagroso esclareceu. Efetivamente escreve em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e enche rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste ligado a um grande revolução. Não, peraí. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste aqui na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito. Na Cidade Santa, estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu alto encargo político, logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Quero aproveitar as minhas faculdades na restauração de nossos direitos. Conquistarei posição, ouro, fama, evidência. Por isso não posso aceitar deveres muito extensos. A quietude voltou mais envolvente. André, todavia, ansioso por situar os novos elementos no Colégio Galileu, perguntou ao Cristo: Mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Admitirás os nossos amigos? Jesus, porém, com serenidade complacente, esclareceu: Não, André,
Sigam nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa, o segundo aguarda uma herança em ouro, prata e pedras, e o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Senhor, ponderou o irmão de Pedro, mas é preciso lembrar que um deles vê, outro ouve e o último escreve milagrosamente. Sim, considerou Jesus, terminando a entrevista. No mundo sempre existiram homens prodígios, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente. Mas, acima deles, acho que não é que estragam, não. Portadores, eles estragam os bens também. Mas, acima deles, estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Então, lindo, hein? É interessante essa mensagem aí, né? Porque ela vem evidenciar primeiro a questão do André. Nós, quando recebemos algo que nos toca muito fundo, a gente quer uma ânsia muito grande de passar para as pessoas aquilo que a gente aceita e que nos faz muito bem, né? E como Jesus estava formando todo aquele colégio apostolar e seus discípulos, o André procurou logo uma forma de trazer mais gente. E pessoas que eram notadas ali pelos fenômenos, né? Eram médiums. Médiums, no caso, videntes, médios, né? Que ouviam e psicografia. Mas ele não percebeu, até aquele momento, qual era o verdadeiro intuito do reino de Deus, né? Que Jesus procurava. E Jesus, analisando todos aqueles ali, viram que eles tinham, na verdade, um foco material, né? Diferente com o objetivo dele. Um estava pensando no salário que ele tinha, que teria que deixar para trás. O outro na herança, que o seu sogro estava quase para morrer. E o outro no cargo político, que estava quase para chegar na sua vez. Então, muitas vezes, nós queremos fazer parte do reino de Deus, mas não queremos deixar para trás aquilo, né, que nós conquistamos e que ainda estamos apegados. O que vocês acharam dessa? Eu me lembrei daquela passagem que Jesus fala que é aquele que coloca as mãos na charrua e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus, né? Porque aí fica tão preso ainda às coisas materiais e não tem ainda aquele empenho de entrega realmente, né? No trabalho. Isso mesmo. Eu penso, viu, Hernani, eu ouvi do Sérgio Lopes naquela entrevista, assim, que nós, evidentemente, não podemos querer ficar só em oração e meditação, porque nós fazemos parte do mundo e nós temos contas com esse mundo. A nossa encarnação, ela tem deveres materiais também, né? Com família, com tudo, com todas as coisas que o mundo exige de nós. Né? Ele fala isso de uma forma muito ponderada. Mas também, quando a gente reflete sobre essas passagens de Jesus, como essa lição, na verdade, não é esse abandonar Jesus, abandonar as coisas, não é abandonar, largar para lá e deixar de cumprir aquilo que lhe é obrigação, aquilo que lhe é destinado. Não é isso, hoje, sobretudo, né? Lógico que ali teve, na época de Jesus, teve missionários que, igual ela contou do Rufus, ele, Rufo ou Rufus, não sei, Rufo, acho que ele deixou a família, né? Parece para a gente muito forte isso, porque adianta você abandonar a sua família e tomar outra atitude, eles precisam de você, ele tinha 2 crianças, né? Nós temos responsabilidade. Então, eu falo assim, não sei, aquela época, talvez ele tenha vindo com essa missão de ser um dos que testemunhariam para firmar as bases do cristianismo naquela época e tudo. Mas hoje,
vamos supor, não se exige isso de nós, né? Mas a postura interior e a postura diante das coisas, tendo como prioridade a nossa atitude de compreensão do que é o que Jesus quer, eu acho que é isso. Então, não quer dizer que a gente vai abandonar a família, não é nada disso, hoje pelo menos, né? Mas você ter a firmeza diante de uma situação, você ter a dignidade de manter, assim, esse princípio, seja o princípio cristão, diante de uma situação controvertida e tal, mesmo que não agrade ninguém, mesmo que aquilo vá te prejudicar, porque se vai te prejudicar, você vai sofrer as consequências, mas a sua postura em nome desses princípios deve ser a tônica das nossas atitudes, né? Então, eu acho que aí Jesus está começando a falar daquilo lá para mostrar, assim, gente, que o reino dos céus não é uma coisa externa, é interna. É o que a Marleninha também falou. Hoje, nós não temos que morrer, dar o testemunho morrendo na cruz. Nosso testemunho é de matar o que está interiormente nos prejudicando, aquilo que ainda carregamos como negativo e tudo, né? E acho que essa passagem fala isso, né? Mostra isso. Não sei. Eu entendo assim que não dá mais valor, né, ao que é da terra em detrimento do que é do céu. Porque o próprio Cristo dizia, o que vem do céu permanecerá. Então a gente tem essa consciência de espíritos eternos que somos. Porque a gente está aqui como usufrutuário de tudo. A casa não é nossa, a gente está usufruindo de tudo isso. A partir de qualquer momento a gente pode ficar sem isso, quem sabe, né? Então, assim, não dar mais valor aos bens da terra do que aos do céu, porque às vezes as pessoas não faz renúncia de nada. E na vida a gente sabe, para a gente ter algo, a gente sempre tem que renunciar a alguma coisa, né? A gente não consegue abarcar tudo, às vezes o que a gente quer, e às vezes a renúncia é necessária, né? Em benefício de nós mesmos. Porque essa construção vai começar a partir do momento que eu tomo decisão daquilo que é prioridade na minha vida. Né? A partir desse momento, que é prioridade? As conquistas espirituais, porque isso vai permanecer, nós vamos levar para a imortalidade. Nunca vamos perder. Não vamos perder, são atributos eternos, né? E essa conquista é de cada um. Ninguém vai construir o reino do céu dentro do coração do outro. A gente pode até dar uma mãozinha, falar uma palavra, mas a decisão é íntima, é de cada um. Né? Cada um é responsável pela sua história, pela sua vida, pela sua conduta, pelo que almeja. Naquela estudo nosso de Maria lá, que a gente fez anteriormente, quando Jesus estende a mão, né? Ele estende a mão e a gente pode segurar nessa mão e agarrar firme e seguir. Mas o desejo de segurar vai ser nosso, a transformação vai ser nossa, né? É tudo com a gente mesmo, não tem jeito. Então é muito importante vocês terem feito esse comentário, que realmente é isso mesmo. E no mundo que a gente vive, nesse mundo cheio de ilusão, cheio que fica fomentando necessidades na gente, muitas vezes a gente automaticamente acaba sobrepondo algumas coisas em detrimento de outras que são verdadeiramente essenciais. Então tem gente que vende a mãe, o irmão, para ter alguma coisa material, né? Não tem obstáculo, porque está tão fechado, com a mente fechada, e isso é que realmente está colocando muito do nossa a atual sociedade pro buraco, né? A gente não desperta para a essência do ser que é o espiritual, que é uma construção para a eternidade. Importante a gente fazer essa reflexão mesmo. Outra reflexão sobre isso é a questão da mediunidade, né? Que a mediunidade é neutra. Então, a gente percebe que esses três exemplos aí, ó, eles eram médiums totalmente ostensivos, mas a mediunidade ela pode ser usada como canal para o bem, mas também pode ser usado para si próprio, né? E com isso se perder. A gente vê que o egoísmo muitas vezes faz com que a pessoa se perca em cima de um dom que lhe foi dado por um trabalho muito bonito.
Legal, pessoal. Meire, você consegue fazer uma última leitura para nós aí? Consigo? Eu vou colocar aqui. Fica à vontade, tá? É do livro Vinha de Luz, Membros Divinos, página de Emmanuel. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Paulo está em Coríntios 1, versículos 12, capítulo 12, versículo 27. Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam, inconscientes: hoje meu corpo atende às fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre em particular. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. O Senhor age em nós, a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo, mas para tudo, não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Interessante que quando fala que Jesus, que nós somos o corpo, né? Nós somos as mãos do Cristo, a gente entende que Cristo é a mente que coordena tudo, né? Mas nós executamos o trabalho, né? Do Cristo. Mas para isso temos que ter a disposição, né? É voluntário, não é imposto. Não é imposto. O convite é feito, né? O convite é feito. Quem quiser, siga-me, como ele disse, né? Aquele que quiser a vir após mim, que me siga, e é verdade. É como fala ali, a Nara até antecipou, Jesus pode tudo, né? Mas é necessário que nós façamos parte dessa construção porque isso também é o que faz com que a gente cresça. Jesus poderia ter aparecido igual ele apareceu para Paulo, para cada um de nós, né? E com a sua autoridade moral mudar cada um. Mas ele prefere ser sutil, né? E Deus trabalha através dos seus filhos. Mas é como a Meire disse, temos que estar disponíveis para que esse trabalho aconteça, né? É interessante também, amigos, que não é assim, claro que ele pode tudo, mas a questão não é essa. A questão, eu penso, é que nós estamos numa seara, né? Ele não é o único semeador, nós também somos, porque nós também temos que nos redimir. E ele está aqui conosco, né, desde o início, para nos ensinar, como aquele irmão mais velho. Então, o irmão mais velho, vamos imaginar, ele pode fazer algumas tarefas, mas ele quer ensinar o mais novo, ele quer dar oportunidade para o outro, né? Então, eu penso também que é nesse sentido, e que todos nós iremos fazer.
todos nós. Isso também não tem dúvida. Só que cada um vai na sua marcha, né? Vai na sua marcha, mas que todos vão ter que fazer, isso não resta, todos nós, né, teremos que fazer. Então, é nesse sentido também, eu assim, faço essa reflexão. Hernani, eu penso assim, você falou assim, ele não apareceu para nós como para o Paulo, né? Não falou diretamente, mas eu particularmente acho que ele toda hora está falando com a gente. Então, a gente é que às vezes não capta realmente. Às vezes, uma situação. Então, acho que a presença do Cristo em nós, assim, a gente é que não presta atenção, porque não, é lógico, não estou nem comparando com o Paulo, não é isso também, mas ele falou assim, ele espera, cada um, mas assim, com as coisas que a gente vive, ele está se manifestando a nós todo momento, às vezes uma situação com o filho, às vezes um fato na nossa família, né? E a gente não percebeu, é ele ali dando dicas para a gente seguir. Então, tem uma mensagem que fala assim, por que que o cara perguntando, né, fala assim, por que que Deus não aparece para essas pessoas que não crentes, né, não os ateus, e mostra o seu poder, mostra a sua presença, o milagre que é, para eles acreditarem, fazê-los acreditar. Até tem uma pergunta, né, por que que Deus, no livro dos Espíritos, por que que Deus não mostra todo o seu poder para derrubar mesmo esses materialistas e tal? Aí o Espírito responde assim, ele faz isso todo dia, eles não vê? Uma flor que nasce, uma criança, o nascimento de uma criança, a estrela que aparece no céu, o sol que nasce. Isso aí é Deus todo dia se mostrando, né? E tem um monte de gente que até hoje eu não acredito. Então, eu acho que Jesus também na nossa vida, lógico, de uma forma muito particular, também assim está se mostrando a nós. Isso mesmo, nas pequenas coisas, nas coisas mais sutis, né? Ele tá nos mostrando, você tem razão. É que para alguns fatos, assim, na história, né, do cristianismo, do evangelho, os discípulos de Emaús, Paulo, o negócio foi meio mais evidente, mas é porque eu acho que eles tinham condições também, né, de perceber isso. Os Essa 500 da luz, Galileia, né? os 500 da Galileia, Muita gente. mas a Nara tem toda a razão, a todo momento tá batendo na nossa cabecinha, falando, tô aqui. Cabe a gente, né, despertar para isso. Pessoal, era isso, tá? Eu acho que o André foi como assim, todos teve a sua participação, sua importância, né, no apostolado, ele também foi muito importante, e tenho certeza que ele atualmente está aí colaborando para que a nossa caminhada seja um pouco mais direcionada e não tão tortuosa, para que possamos perceber a verdadeira felicidade, o verdadeiro consolo, que é o consolo do Cristo, né? É isso, se alguém tiver algum comentário para fazer, nós temos aí mais 10 minutinhos. Fiquem à vontade. Alguma dúvida, de repente alguma coisa que não ficou clara? É isso que você falou, né? Sim, a gente às vezes conhece pouco, né, dos discípulos, principalmente de alguns deles. Mas não, eles eram, eles eram espíritos, como diz, de vanguarda, né, gente? Não era qualquer um, não, né? Foi por acaso não, né, Marlene? Você acha que eles não tiveram reuniões e reuniões lá para vir? Então, é verdade, né, Ana? Você acha que o fato de Jesus chegar lá e falar, ó, larga tudo e me segue, é claro que não foi tão assim, né? Mas existia todo um Planejamento. planejamento que, quando aquele momento aconteceu, aquele magnetismo despertou e começou, né? Mas igual no caso do André e outros que foram discípulos de João Batista, estava até estudando uma passagem aí, porque o Tiago ia fazer um comentário, fez ontem, que João Batista manda alguns dos seus discípulos falar, vai lá e vê quem que é aquele homem lá, né?
vai ver o que ele faz. Que, na realidade, João Batista já sabia, mas ele queria fazer o seguinte, ó, eu estou partindo, vocês fiquem com ele, né? Que ele é o verdadeiro Messias. Então, esses espíritos realmente eram preparados, né? Eles, como você falou, já tinham participado de inúmeras reuniões lá, né? E vieram e fizeram, e aconteceram, né? Façamos nós, pelo menos um terço. E um terço, a gente não faz é nada, faz um ninguém. Tá sendo otimista, hein, Marlene? Estou sendo muito otimista, é verdade. O Hernani, a gente não tem notícia, a não ser de alguns, né, que voltaram, igual já foi citado aí, a gente sabe do Paulo, sabe do João, etc. E muitos a gente não tem notícia, né? Voltaram, ou talvez tenham voltado. Mas eu acredito que agora, com a transformação do planeta, muitos vão voltar para assim, firmar tudo isso. Isso é coisa minha, lógico, não é? Não li nada. Nós estávamos conversando hoje, eu aqui, meu cunhado, falei assim, de certo agora, nesse mundo, assim, vão voltar espíritos bem, assim, vinculados a Jesus e tudo, pode ser que eles voltem. Mas Não não sei. foi o Haroldo que falou isso também? Foi. Que agora eles... Divaldo também Quem? falou. Ah, é? Divaldo também, Haroldo. Eu acho que eles já vêm voltando, porque vai ficar 2000 anos. Mas agora vão voltar com uma quantidade maior. É. E com uma, assim, mais... Vai estar mais presente na nossa vida, né? Foi o que o Haroldo falou. Quando um desses voltar, quem vai querer escutar uma palestra do Haroldo? Ele brincando, né? Eu falei, imagina o Sócrates dando uma palestra, vocês vão ouvir o Haroldo? Vai ouvir o Haroldo? Nossa. Imagina um Mozart lá, vai fazer uma apresentação musical. Gente. Joana de Anjos, né, como o Divaldo mesmo fala, né, que ela vai trabalhar muito nessa área da psicologia, mas encarnada. É. Ele fala isso, eu nunca ouvi, Neide. Fala, porque eu penso assim, o Divaldo, acho que é como o Chico e o Emmanuel também, né? Chico foi, Emmanuel veio, e eu penso que Divaldo e Joana vai ser a mesma coisa. Ele fala que ela virá para trabalhar na área da psicologia. Ô, Meire, tomara que ela venha dando uma aula mais fácil. Porque nos livros dela, vou te contar. Senhor Jesus. É que ela a psicologia dela transpessoal é muito focada em Jung, né? A junguiana. Então, assim, a gente tem que dar eu mesma, às vezes a gente pega muito superficialmente, né? Nos livros dela. Mas é muito bom seguir o pessoal que ministra as aulas da série psicológica, a Iris e o Claudio Sinotti, que eles dão uma aprofundada e dá um entendimento mais fácil para a gente mesmo. Mas, como diz, estão preparando o terreno no momento certo, né? A semente vai florescer, Com certeza. vai germinar. Tá, joia. Querido Mestre Jesus, como os nossos corações se alegram quando ouvimos falar dos seus irmãos, dos companheiros, da sua vida, dos testemunhos inúmeros de todos aqueles que brilharam aqui na Terra, que pisaram o mesmo solo, vivenciaram as mesmas dores, alegrias e compartilharam de inúmeras experiências. Possamos nós, Senhor, também sermos aqueles discípulos, embora com inúmeras dificuldades, mas somos seus discípulos, porque nos dizemos cristãos, porque lemos, porque ouvimos e porque estudamos. Ajude-nos a cada dia a rompermos com a barreira do desânimo, do orgulho, da vaidade, da intolerância, da insatisfação, para que verdadeiramente possamos ajudar a difundir o seu evangelho, que é o evangelho do Pai, e que o compromisso também é de todos nós.
profundamente agradecidos pela tarde de hoje, pelo trabalho do Hernani, que trouxe a cada um de nós reflexões tão importantes. Abençoe também aqueles companheiros nossos que sempre participam conosco e que hoje, por motivos diversos, não estão aqui. Onde quer que se encontrem, recebam também uma fagulha do seu amor, querido Jesus. Que possamos ter uma boa semana e até o próximo domingo. Que Jesus nos abençoe sempre, que assim seja.